Thomas Reid e a escola escocesa do senso comum. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. É um assunto que interessa, principalmente para quem estuda epistemologia também, né? Ainda vou fazer um vídeo mais específico sobre epistemologia, que é tão importante, né, para o pensamento filosófico e tal. Aqui é o seguinte, já para começar a explicar efetivamente a ideia, depois nos reportando a síntese. Crer, primeiro, que os sentidos são capazes de conhecer é o fundamento da ideia do Thomas Reid em relação ao senso comum. Ou seja, você precisa acreditar que você tem consciência da dor e consciência do prazer, certo? Quer dizer, no sentido de que essa consciência seja algo que é tomado, de certo modo, de forma priorística. Você tem que ter um senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. E você também precisa acreditar na realidade do mundo. Então esses três aspectos são realidades inevitáveis que você tem que aceitar para poder, então, mediante a sua capacidade, conhecer o mundo, né? A capacidade que eu falo é o contato que você tem com o mundo objetivo, os seus sentidos. Então Thomas Reid, de certo modo, ele é um empirista também, mas ele é uma resposta ao David Hume. Vamos ao resumo aqui, só para que você tenha clareza sobre isso. Diria Thomas Reid, eu primeiro creio que os sentidos têm a capacidade de conhecer, e logo subentende-se que o crer vem antes do conhecer. Esse aqui é o realismo do senso comum, meus caros. E esse é o ponto fundamental da escola escocesa. Baseado na obra do Reale, ele vai dizer: Thomas Reid nasceu em 1710, morreu em 1796 e foi o iniciador e inspirador da escola escocesa. Ele se opôs aos desconcertantes resultados de Berkeley e de Hume. Quem não sabe, eu tenho um vídeo sobre Berkeley também, o pessoal é um pouco antigo, mas dá para entender alguma coisinha ali sobre esse autor, que é um idealista um pouco exagerado, digamos. E o David Hume, que é um empirista ao seu modo, apostando sobre uma teoria, e aí o Reid, do conhecimento de tipo realista que apela para o senso comum. Eu tenho um vídeo onde eu falo de Hume e Thomas Reid, que era uma síntese do que eu consegui assimilar da ideia do Olavo de Carvalho, de um curso que o Olavo fez, e que foi disponibilizado depois em áudio, pela R Realizações. É um curso muito bom, tiro o meu chapéu para esse curso do Olavo. E no que se refere a essa aula do Thomas Reid e do Hume, se vocês não assistiram o meu vídeo, está aí disponível também, e também está disponível aqui no YouTube essa aula em que o Olavo fala do Reid e do Hume, que é bem interessante. Mas vamos continuar. Em sua pesquisa sobre o espírito humano segundo os princípios do senso comum de 1764, o Reid sustenta que o único caminho para conhecer as obras da natureza é o da observação e o da experiência, seguindo o procedimento indutivo de tipo newtoniano. E aí ele dá até o aval, em algum aspecto ali, ao Bacon. Tem uma crítica, eu não vou ler essa crítica aqui porque eu vou tentar fazer esse vídeo mais curto, o pessoal não está conseguindo assistir, e ainda mais quando o tema é complexo, ficar meio chato, né? Então eu vou tentar minimizar. Eu poderia falar muita coisa sobre isso aqui, mas não adianta, né? Se eu for fazer um vídeo muito grande e o pessoal não vê, não adianta nada. Então, mas tem uma crítica que a Nancy Percy faz a respeito do Thomas Reid, que fica para uma próxima oportunidade, e também faz para o Francis Bacon, né? Em relação até ao aspecto exegético quanto à Bíblia, de um autor chamado Campbell. Mas fica para outra hora. Continuando. Suas regulae filosofandi são máximas do senso comum, praticadas todo dia na vida comum. E como o senso comum nos atesta inequivocadamente, ou inevocamente, né, a realidade do mundo externo e a verdade da teoria que o sustenta, ele também nos atesta a validade dos princípios morais, né, como eu tinha falado lá antes. A realidade do mundo fora de nós e o senso de certo e errado, que já é dado como algo que nós admitimos prioristicamente. O mais prestigioso representante da escola escocesa foi um autor chamado Douglas Stuart, de 1753, morto em 1826, para o qual as verdades fundamentais e as condições de todo raciocínio são as crenças. Aí você tem as crenças, né, na existência do eu e na identidade pessoal, indo além do que eu tinha dito, né, antes com Thomas Reid, na realidade do mundo externo material, como eu falei antes, na uniformidade das leis da natureza e nos testemunhos da memória. Também é fundamental os testemunhos da memória, nós acreditamos na nossa história, porque bem poderíamos pensar que tudo que existe foi criado há 5 minutos atrás, inclusive nossas memórias. Você poderia acreditar nisso, não poderia? Quer dizer,
totalmente impossível de falsear esse tipo de atestação, mas é uma possibilidade de você dizer. Então, crer no testemunho da memória é fundamental para você admitir, inclusive, esse realismo do senso comum do Thomas Reid como um aspecto a priorístico para fazer ciência. Né? Eu faço ciência porque isso aqui já é algo dado para mim. Nos eventos naturais e nos fatos humanos, há, portanto, uma ordem, a qual pode ser conhecida unicamente mediante a observação e a experiência. Não conhecemos as causas essenciais dos fatos, mas apenas os fatos e as leis que o ligam. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho aqui muito interessante. Há críticas, tá? Há muitas críticas aqui. A ideia, como eu já falei, não só da Nancy Pearcey, que vai fazer uma síntese com o Francis Schaeffer, mas de outros autores também. Mas vamos lá. Rodson sucedeu na cátedra de Glasgow Adam Smith. E quando, em 1763, Adam Smith deixou a cátedra, foi chamado como seu sucessor Thomas Reid. Então você tem o Francis Rodson, depois o Adam Smith, depois o Reid, na cátedra em Glasgow. Iniciador e inspirador da escola escocesa, Reid se opôs aos desconcertantes resultados da filosofia de Hume e Berkeley. Com efeito, ele foi combatente do ceticismo. Ele combateu o ceticismo de Hume e o materialismo do Berkeley, insistindo numa teoria do conhecimento do tipo realista, que se baseia no senso comum. Reid nasceu em Streatham, acho que é assim que fala, nas proximidades de Aberdeen, em 1710. Ele estudou em Aberdeen, onde depois tornou-se professor. Ele ficou nessa universidade, inclusive desse lugar, até 1763, quando passou precisamente para a Universidade em Glasgow. O primeiro escrito de Reid foi em 1748, tem por título Ensaio sobre a Quantidade. Entretanto, a obra de maior destaque, que remonta ao período de Aberdeen, foi a pesquisa sobre o espírito humano segundo os princípios do senso comum, fundamental para compreender o pensamento dele. E durante o período percorrido em Glasgow, o Reid escreveu somente uma análise da lógica de Aristóteles em 1773. Depois de ter deixado a universidade em 1780, ele começou a publicar escritos seus em 1785. Apareceram os ensaios sobre as forças intelectuais do homem. Em 1788, os ensaios sobre as forças ativas do homem. E o Reid morre em 1796. Eis o que o Reid escreve sobre o método da filosofia na pesquisa sobre o espírito humano. Os homens sábios concordam, ou devem concordar, em que só há um caminho para conhecer as obras da natureza, o caminho da observação e do experimento. Pela nossa Constituição, nós somos fortemente levados a conduzir fatos e observações particulares a regras gerais e a aplicar essas regras gerais para explicar outros efeitos ou nos orientar em sua produção. Esse procedimento do intelecto é familiar a toda criatura humana nas questões comuns, a vida, e é o único, na verdade, através do qual se pode realizar descobertas raras na filosofia. Em síntese, trata-se do procedimento indutivo newtoniano. Se a gente for ver, resgatado ali, quer dizer, utilizado no realismo do senso comum. Se tornou paradigmático para os empiristas e iluministas. E aí prossegue o Reid. O primeiro homem que descobriu que o frio congela a água e que o calor transforma em vapor procedeu com base nos mesmos princípios gerais e no mesmo método com que Newton descobriu a lei da gravidade e a propriedade da luz. Talvez poderíamos dizer que quem descobriu o fogo foi alguém que observou, quem sabe, um raio caindo numa árvore gerando fogo, ou por sorte uma pedra quicando de uma montanha, uma grande pedra, né, e gerando faíscas na montanha, que tinha várias outras pedras e estava próximo de uma moita. Isso pegou fogo, vai saber. Mas foi pela experiência, não foi raciocinando que ele conseguiu descobrir que o fogo existe, certo? Ele viu aquilo. Então, na sua obra, são máximas do senso comum e são praticadas todos os dias na vida comum. Quem filosofa com outras regras, tanto em relação ao mundo material como em relação à mente, fracassa em seu objetivo, diria Reid. Nós consideramos, ele está dizendo aqui mais ainda, nós consideramos sempre nossas conjecturas e teorias muito diferentes das criações de Deus, afirma Reid, razão pela qual, se quisermos conhecer as obras de Deus, devemos observá-las com atenção e humildade, sem pretender acrescentar nada de nosso, né, aquilo que observamos e aquilo que a própria observação nos mostra. Isso me parece bem baconiano, né, se a gente for ver. Há uma ingenuidade em Bacon no sentido de que nós observamos para depois fazer lucubrações e hipóteses. Mas hoje a ciência, o que ela faz? Hipótese e atesta mediante falsificação. Né? Mas tudo bem.
Ele diz, se quisermos conhecer as obras de Deus, devemos observá-la. Uma interpretação justa da natureza é a única filosofia sadia e ortodoxa. Qualquer coisa que lhe acrescentarmos de nós mesmos é apócrifa e privada de autoridade, porque a autoridade real, na realidade ficou redundante, né? Mas a verdadeira autoridade é a da realidade. Há um certo elemento aqui de analogia entes, vista em Reeds? Provavelmente sim, né? Aí ele diz aqui, o Reale. Assim, todas as nossas todas as nossas estranhas teorias sobre a formação da Terra, sobre a geração dos animais, sobre a origem do mal natural e moral, quando ultrapassam os limites de uma justa indução a partir dos fatos, são vaidade e loucura, tanto quanto os vórtices de Descartes e a arqué de Paracelso. Para quem não sabe, a teoria de vórtice, eu estava pesquisando aqui, do Descartes, basicamente faz uma comparação ali com os 4 elementos. Ele, por exemplo, o fogo representa uma espécie de partícula pequena, a terra grande, o ar médio. Ele faz toda uma analogia quanto a isso, né, a chamada teoria dos vórtices para explicar a gravitação no mundo. Depois vocês podem pesquisar mais a fundo, senão a gente vai ficar se entretendo aqui no vídeo e vai demorar mais, então vamos lá. Beleza, a arqué de Paracelso, né, aquela coisa também que se volta, claro, Paracelso é bem posterior aos pré-socráticos, mas ele também buscava a arqué. Como o senso comum nos atesta inequivocamente a realidade do mundo externo e a verdade da teoria que o sustenta, escreve Reed nos ensaios sobre as forças ativas do homem. Nesse ensaio. É também o senso comum que nos atesta a validade dos princípios morais, tá? Da ética. Isso é dado pelo senso comum, segundo Reed. Primeiro, há algumas coisas na conduta humana que merecem aprovação e prêmio, e outras que merecem censura. Isso está dado. Quando alguém, por exemplo, quando um ateu ele diz o que é certo e o que é errado, por exemplo, o teísmo é errado, porque não há como comprovação, não é falseável e por aí vai. Bom, ele está usando já esse senso de certo e errado, ainda que isso seja discutível, o que é certo e o que é errado de fato, à luz da sua própria cosmovisão. Isso pode se inverter, obviamente. Porém, ele está usando esse conceito que já é dado prioritariamente por uma concepção teísta, de dizer, bom, existe uma objetividade na razão. Isso está dado como senso de certo e errado no homem. Ele está, portanto, admitindo o senso comum, mas muitas vezes ocultando o senso comum para combater o próprio senso comum. Vejam o absurdo que é, nesse sentido, determinadas concepções materialistas e ateístas, e o quanto isso é tautológico. Mas, enfim, né? Segundo Thomas Reed, há algumas coisas na conduta humana que merecem aprovação e prêmio, e outras que merecem censura. Segundo aspecto, aquilo que não é voluntário, em grau nenhum, não pode merecer aprovação ou censura moral. Então, o não voluntário como algo praticamente amoral, diria. Terceiro, aquilo que é realizado por necessidade inelutável. O necessário é agradável ou desagradável, certo? Porque ele vai dizer, pode ser agradável ou desagradável, mas não pode ser objeto de censura ou de aprovação moral. Ou seja, aquilo que é realizado por necessidade inelutável, tá? É agradável ou desagradável. Quarto aspecto. Os homens são altamente culpáveis por não fazerem aquilo que deveriam fazer, como são por fazerem aquilo que não deveriam fazer. Existe um sentimento de culpa no homem por determinadas situações e circunstâncias que, mesmo que tal culpa contraria a sua cosmovisão, muitas vezes ela é persistente. Alguém poderia dizer, isso é tremendamente cultural. E a cosmovisão dele é uma contracultura. Mas mesmo ele admitindo uma contracultura, aquele elemento cultural ainda persiste nele. Não sei, será? É uma questão que o Reed já toma como sendo dada na estrutura humana de modo até a priorístico. Em quinto aspecto, devemos usar os melhores meios de que dispomos para estar bem informados sobre os nossos deveres. E, em sexto lugar, nossa função mais importante deve ser a de realizar nosso dever à medida que o conhecemos e fortalecer a nossa mente contra qualquer tentação de nos desviar dele, porque esse dever já é dado na própria estrutura humana, um dever ser vinculado ao próprio senso comum humano, tá? Quer dizer, que advém da razão, certo? É um dever ser? É um dever ser, mas isso já advém da própria estrutura cognitiva humana, que apela à razão, porque o homem tem intelecto. E a lista prossegue, enfim. Né? Aí o Reale fala, no fim o Reed afirma, eu os chamo de princípios primeiros, porque me parecem ter em si mesmos uma intuitiva e irresistível evidência.
Ainda veremos problemas, tá, com as ideias do Reed aqui. Vamos lá. Bom, falando agora de um outro autor muito importante, que é o Douglas Stuart. Depois do Reed, a escola escocesa apresenta entre os seus expoentes James Oswald, que foi falecido em 1793, e que no seu apelo ao senso comum, porque aqui a gente está falando de uma escola, né, não é só o Thomas Reed, óbvio, A Serviço da Religião, a obra dele, elabora sobretudo o aspecto teológico do pensamento de Reed. Mais destacado que a obra de Oswald no campo ético foi o trabalho de Adam Ferguson, autor, entre outras coisas, dos Princípios da Ciência Moral e Política, em 2 volumes, publicados em 1792. O Ferguson ensinou filosofia natural e depois filosofia moral na Universidade de Edimburgo. Em 1778, nomeado secretário de uma comissão para as colônias, ele foi para a América. Em sua cátedra, passou primeiro como suplente, depois como sucessor. Para todos os efeitos, o filósofo Douglas Stuart, não sei se é assim que pronuncia, espero que sim, né? Que juntamente com Thomas Browne, foi o mais prestigioso representante da escola escocesa. Douglas, enfim, Stuart, filho de um professor de matemática na Universidade de Edimburgo, ele nasceu nessa cidade em 1753. Ele foi aluno do Reed lá em Glasgow. Ele estudou matemática, filosofia, economia política. Inicialmente ele foi professor de matemática em Edimburgo. Ele sucedeu depois, como dizemos, o Adam Ferguson na cátedra de filosofia moral. Cátedra que manteve até o ano de 1810, certo? Que ele manteve. O Stuart foi falecido em 1826, sendo um autor bastante fecundo. Entre os seus escritos de mais importância devem-se recordar os elementos de filosofia do espírito humano, orientações da filosofia moral, ensaios filosóficos, visão geral do progresso da filosofia metafísica e política a partir da renascença das letras na Europa. Essa última obra constitui uma história interessante do pensamento filosófico moderno, tendo sido publicada nos suplementos de Enciclopédia Britânica. Stuart expôs e divulgou o pensamento de Reed. Ele procurou levar para o interior da cultura filosófica inglesa as temáticas do pensamento dos ideólogos franceses. Ele desenvolveu uma filosofia da mente, bem trilhando o interessante caminho da análise psicológica. Ele propôs uma teoria estética baseada na hipótese da existência de um senso comum da beleza. Colocou o dedo numa das feridas, e aí é o ponto que eu acho interessante aqui, que o Douglas Stuart ele colocou o dedo numa das feridas mais dolorosas da escola escocesa, ou seja, no fato de que, no fim das contas, não existe um critério claro para a delimitação daqueles princípios primeiros que Thomas Reed tinha citado, que o senso comum estaria em condições de atestar ou fundamentar. Como você fundamenta isso? Você só aceita, né? Isso é bem interessante. Eu fiz até um comentário aqui, ó, em termos extremos do biblicismo, a única justificação que existe é a divina. E isso é a justificação para todas as coisas, né? A justificação epistêmica que eu falo. Porque você tem um problema de justificação epistêmica, e me parece que há aqui nesse ponto um antifundacionalismo epistêmico, no sentido de que você não possa chegar a um ponto onde você vai dizer estamos justificados em termos de conhecimento. Porque a grande ferida exposta aqui pelo Douglas é a ideia de que não existe um critério claro para a delimitação daquele princípio primeiro. Certo? Você simplesmente aceita isso, e por isso que o realismo do senso comum diz, como diz o realismo, no seu modo geral, em Agostinho, por exemplo, você conhece, na verdade você crê para conhecer, certo? Você crê para conhecer, você não conhece para crer. E no Thomas Reed é basicamente isso, você crê que tem essa capacidade para conhecer mediante essa capacidade que você já tem. Então você crê que é a capacidade que você tem, na verdade você sabe que tem, todos nós sabemos que temos os sentidos para conhecer o mundo. Nós acreditamos que que esses sentidos são capazes de conhecer o mundo, inclusive a sua capacidade intelectiva que auxilia, né, já que a gente pode extrapolar os nossos sentidos, principalmente na ciência moderna, mediante telescópio, mediante microscópio, mediante variados instrumentos que nos dão força, exoesqueletos que dão força ao corpo. Tudo isso é extrapolar dos sentidos humanos, mas esse extrapolar se vincula ao fato de que o homem já tinha isso dado antes, e mediante o aparato dos sentidos mais o intelecto, ele pode melhorar essa condição para conhecer, inclusive. Em todo caso, nos elementos da filosofia do espírito humano, Stuart estabelece que a crença na existência do eu, na realidade do mundo exterior, você tem que acreditar no eu para fazer filosofia, por exemplo, e na realidade do mundo externo, né? Que muitos filósofos chegam a duvidar, quer dizer, existe um mundo externo?
Descartes era aquele que perguntava isso. Claro que Descartes chega à conclusão de que pode vencer o ceticismo mediante o cogito ergo sum. Eu penso, logo existo, eu penso. Mas ele chega a questionar, mas será que tudo não é um sonho? Um Deus maligno me enganou e tal? Ele chega à conclusão que não, mas alguns filósofos são mais radicais, os famosos idealistas. Bom, na uniformidade das leis naturais, nos testemunhos da memória, importante testemunhos da memória, quer dizer, ir contra o solipsismo filosófico. E também na identidade pessoal, nas verdades fundamentais e condições para qualquer raciocínio. O realismo, portanto, é crer para saber, inevitavelmente. Porque não há como fugir disso dentro da escola escocesa. Quer dizer, o problema da justificação persiste. Podemos dizer a aporia tautológica, ou um retrocesso sem fim, porque tudo deve ser justificado no final, e esse retrocesso não acaba. Então a gente pode dizer, bom, então vamos parar com essa coisa de retrocesso, não vai haver justificação, a não ser a justificação que foi dada, segundo a escola escocesa do senso comum, que é cristã, inevitavelmente tem um elemento cristão. Deus dá essa justificativa e pronto. Justificativa soteriológica, que a gente já sabe que é um dos dogmas mais fortes, né, na teologia paulina, mas justificação até mesmo para conhecer as coisas. Olha só que dependência que nós estamos tendo aqui de Deus, inevitavelmente. Enfim, existe uma ordem nos acontecimentos naturais e nos fatos humanos, e o nosso conhecimento das leis da natureza não tem nenhuma outra fonte senão a observação e a experiência. Nós nunca percebemos uma conexão necessária entre dois acontecimentos. Nós não percebemos, diria esse ponto de vista. Por conseguinte, nunca podemos logicamente deduzir a priori um do outro. Não podemos deduzir logicamente. A experiência nos ensina que certos acontecimentos estão invariavelmente associados. Mas quem ensina é a experiência. Não é a razão que ensina. Não foi a razão que me ensinou a fazer fogo. Ou os nossos antepassados aprenderam a fazer fogo. Não foram por deduções lógicas. Não foi. É um fato. Disso deriva que se aparece um, nós esperamos também o outro. Como no exemplo do raio e do trovão. Eu tenho um vídeo que eu falei aqui no meu canal sobre o Bertrand Russell e a validade do método indutivo. Assistam também, tem uns insights interessantes ali. Disso deriva que, apesar que o Russell, se eu não me engano, ele era fundacionista ali. Há questionamentos, mas enfim, vamos lá. Disso deriva que se aparece um, nós esperamos também o outro, no exemplo do raio e do trovão. Mas nós não sabemos mais nada. E em tais casos, o nosso conhecimento não se estende, melhor dizendo, além do fato. Nós não conhecemos as causas essenciais dos fatos, mas somente os fatos e as leis que os relacionam. E observa o Douglas Stewart, que foi Francis Bacon, o primeiro que evidenciou completamente tal verdade fundamental, mediante o seu método indutivo por enumeração e eliminação. Né? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre Francis Bacon mais detalhadamente. Embora tivesse aí na verdade, tem problemas, né, no método de Bacon, que na própria filosofia da ciência você vê que ele foi superado já faz tempo, né? Mas foi interessante um determinado progresso que houve com Bacon também, né? Tem gente que demoniza o cara, mas não é assim, gente. Tem que levar em consideração que por um lado foi bom, por outro lado talvez não tenha sido tão bom assim. O verdadeiro objetivo de toda a pesquisa filosófica é aquele a que se propõe um homem de bom senso. Quando observa os acontecimentos que passam pelos seus olhos, a sua intenção é aproveitar aquilo que vê para sua conduta futura. Consequentemente, não há uma diferença de natureza entre a ciência da filosofia e esse bom senso que dirige a maior parte dos homens nos assuntos da vida. Trata-se exclusivamente de uma gradação. Então, o bom senso se aproveita daquilo que vê para sua conduta futura. E com base nisso, existe hoje o que a gente chamaria de engenharia social, isso aí em política, né, em vista de agir na mudança paradigmática da sociedade, ou seja, do senso comum adquirido. Porque alega-se que esse senso comum é uma questão meramente cultural, não é uma questão dada na estrutura humana, e por conta disso você possa fazer engenharia social para mudar a mentalidade das pessoas. É possível mudar a mentalidade das pessoas? Ao que parece, infelizmente, na experiência que nós temos visto no mundo, parece que há, no mínimo, a possibilidade de fazer dissonância cognitiva e de transmutar determinadas características e práticas humanas, sem dúvida nenhuma. A revolução cultural na China foi algo muito forte. Inclusive eu estava vendo alguns vídeos na China, só para terminar agora esse vídeo, para me alongar mais. Perseguição às igrejas cristãs. O cristianismo é uma das religiões, se não a mais perseguida religião do mundo.
E na China eles estão, parece que, destruindo as cruzes das igrejas, porque é meio que uma tentativa de evitar essa mácula que o cristianismo pode fazer em vista de modificar a própria cultura chinesa, que é uma cultura, a gente sabe, já contracultural, porque no passado recente, no século XX, através de Mao Tse-tung, foi destruído quase que completamente a cultura chinesa por conta de uma premissa comunista materialista, derrubando monumentos vinculados a Confúcio, ao confucionismo e outras grandes religiões do passado que hoje é aceito. Eu estava vendo alguns vídeos aqui sobre a China, a gente sabe que é aceito algumas religiões, inclusive o cristianismo, mas tudo debaixo do tacão e do poder do Estado. Né? O Estado ele toma conta de tudo, inclusive você não pode comprar terras lá na China, né? Você pode ter a terra ou o apartamento ou a casa enquanto você viver, mas depois parece que você tem que pagar uma taxa porque você não tem o direito efetivo à propriedade privada, embora a China seja um país capitalista no sentido de uma economia mista. Mas é uma economia mista onde a maior parte quem ganha é o Estado, né? É um partido único, a censura. Então, assim, o comunismo é terrível e ele parte da prescrição, o neocomunismo, a gente pode chamar o neomarxismo, seja lá como for, mediante Antônio Gramsci, de uma mudança do senso comum. Veja que coisa interessante. Thomas More está dizendo, filosofia do realismo do senso comum. E Gramsci está dizendo, vamos inverter o senso comum. Veja como isso é complicado, cara. Mas, enfim, vocês entenderam aqui as premissas básicas, as estruturas básicas, tá, da escola escocesa, nesse sentido, que diz que nós temos uma estrutura a priori, basicamente, que nos capacita a compreender o mundo. Eu creio para conhecer. E isso é uma total dependência daquilo que já está dado, inevitavelmente.